Renato Augusto, olha aí quem está chegando. Praticamente tudo certo. O Corinthians só aguarda a rescisão contratual, a liberação do Arsenal, mas já está tudo certo entre Corinthians e William. E a gente tem os números do William lá na Europa para a gente analisar aqui no Sport Center. Foram 37 jogos no Arsenal, time dele no momento, com a média de gols, não, com um gol, né? É isso? Média de 0,03 e nenhum título. Obviamente não é uma boa passagem do William no Arsenal, mas é uma passagem muito breve, só 37 jogos. No Chelsea foram 339 jogos, né? 7 temporadas, aí 7 anos, 63 gols, aí a média sobe, 0,19, 5 títulos conquistados. No Anze, 17 jogos, e um gol também, uma média muito pequena de 0,06, nenhum título. E no Shakhtar, que ele ficou também por 5 temporadas, ficou um bom tempo no Shakhtar Donetsk da Ucrânia, 221 jogos com 36 gols, 0,16 é a média de gols dele no Shakhtar, 11 títulos conquistados pelo William. Professor Celso Zelt, o torcedor do Corinthians, está entusiasmadíssimo com mais uma contratação, é cria da casa, saiu do Corinthians em 2007 num momento delicadíssimo. Aliás, na minha opinião, se ele não tivesse sido vendido ali no meio daquele campeonato brasileiro, a chance de o Corinthians cair como caiu, foi rebaixado, ela seria bem menor, porque ele era, apesar de muito jovem, era o jogador de grande qualidade naquele time do Corinthians. Como você vê essa volta, esse entusiasmo que toma conta da torcida corintiana nas redes sociais, professor Celso Zelt? E é um entusiasmo justificável de quem vinha do fundo do poço, né, Abel? Tem também isso, tem o impacto da falta de perspectiva do torcedor corintiano, falta de perspectiva de jogo, de competitividade, pelo menos em relação a campeonatos. Isso tudo volta com reforços dessa qualidade. Eu acrescentaria aos números do William os 41 jogos dele pelo Corinthians, embora muitos desses pedaços de jogos, né? Era um garoto que entrava com muito cuidado. 41 jogos, 2 gols na mesma partida, uma única partida, 2-2 com o Atlético Paranaense, naquela campanha do rebaixamento a que você se referiu. Na época era muito difícil não vender, era a maior transação da história do Corinthians. Esse negócio de maior transação em valores, eu sempre tomo muito cuidado, porque o dinheiro muda tanto, né? O valor, isso é tão relativo, mas enfim, naquele momento o Corinthians realmente não tinha como vender, até pela sua condição financeira. E falando em condição financeira, é justamente o contraponto dessa história, né? A coisa do estraga prazer. Quer dizer, como é que se explica isso? Um time que não tem dinheiro nenhum no começo da semana e aí aparece dinheiro depois. Eu acho que é uma coisa que a diretoria tem que ser mais transparente, mais na ponta do lápis, mostrar efetivamente, não ficar com essas coisas genéricas de lucro de trimestre, de mês, de semana, para quem tem uma dívida de anos. As coisas não podem ser dissociadas com essa simplicidade que elas são dissociadas. Mas o torcedor não quer saber disso, né, Abel e Breleiro? O torcedor quer saber que agora, enfim, tem um time competitivo. E espero de coração, realmente de coração, que essas coisas não reflitam lá na frente, né? A gente sabe que o rebaixamento do Corinthians em 2007 teve muito a ver com aquele acordo anterior com o MSI, com negociações, inclusive envolvendo o Kia, que é um dos envolvidos agora na venda do William. Então tem esse contraponto do balanço, da planilha, dos números e até do futuro. Em relação à condição técnica, uma dúvida nenhuma que é um jogador, esse sim jogador, porque ultimamente a gente tem falado de muito jogador, né? Tá trazendo jogador de Premier League, mas alguns jogadores de Premier League que estão chegando aí não passavam nem na porta da Premier League, né? O William não, o William tem uma história, se não no Arsenal, pelo menos no Chelsea, uma história consolidada que a gente acabou de ver aí na tela. Será um reforço muitíssimo importante, né? Do aspecto moral. Eu acho que é o aspecto moral, principalmente, que está levando o Corinthians a um melhor jogo, porque na prática mesmo dos reforços só o Juliano está jogando, e isso já foi suficiente para uma nova perspectiva.
Você falou do torcedor corintiano feliz por causa disso. Ele já vê lá na frente possibilidades, ainda até para esse ano, de uma classificação para a Libertadores do ano que vem, que não se via absolutamente até julho, até começo de agosto. De repente, a guinada. Realmente, porque o Corinthians vinha muito mal na tabela e jogando um futebol, né, muito ruim. Enquanto isso, a gente vê aí imagens. Olha só, o William, ele fez uma postagem aí nos stories do Instagram, né? Ele assistindo a vitória do Corinthians contra o Grêmio. Ainda em Londres, lá na Inglaterra, lá no Reino Unido, o William já de olho no time e que ele vai defender. Teve também uma postagem da esposa dele, postou o William já com a camisa do Corinthians. Ou seja, tem um entusiasmo da parte do clube, dos torcedores, mas entusiasmo da parte do jogador, que depois de muitos anos, né, desde 2007, então já vão aí quase 14 anos, né, jogando no futebol europeu, a gente viu ali na tela, muito tempo fora do Brasil, voltando ao Brasil e voltando ao clube que o revelou. O William que esteve nas últimas 2 Copas do Mundo, é o William que estava jogando na Premier League, apesar de, a gente viu ali na tela, essa última passagem dele no Arsenal não foi das melhores, por isso também ele está voltando ao Brasil, mas que chega para mudar esse Corinthians de patamar, para ajudar Renato Augusto, Juliano e os outros a levarem esse Corinthians para cima. Agora, a pergunta que apareceu na nossa tela agora há pouco, não, ela está aqui de novo, ó. Maior nome que volta ao Brasil nos últimos anos, Breler? Vou jogar essa pergunta para você. E aí eu estou lembrando aqui, ó, rapidamente, por exemplo, o Tyson voltou para o Brasil, para o Internacional, no Grêmio, Diego Costa, no Flamengo, em 2019, o Rafinha voltou e teve sucesso, arrebentou lá no Flamengo, o Caleri está voltando agora para o São Paulo, o Daniel Alves veio do futebol europeu, o badaladíssimo Daniel Alves, seleção brasileira, para o São Paulo, e vocês podem me ajudar e lembrar de outros. É o maior nome que volta, Breler? Então, Abel, eu ainda ficaria com o Daniel Alves, por mais que a contratação não tenha vingado como se esperava, o impacto que o Daniel teve na chegada ao São Paulo foi gigantesco, pela expectativa que despertou no torcedor, por ser o jogador mais vitorioso da história do futebol. Então, o Daniel Alves também, assim como o William, não era qualquer um cara que estava voltando em baixa, um cara que tinha acabado de disputar a Copa do Mundo, um cara que vitorioso e com chancela de... Desculpa te interromper, só para enriquecer, porque eu tinha esquecido, mas a gente não pode deixar de citar Hulk e Diego Costa, que acabam de voltar para o Brasil para jogar no Atlético Mineiro. Importantíssimo esses dois para entrar dentro da nossa análise, tá? Vai lá, continua. Então, Abel, bem lembrado, e no caso de Diego Costa e Hulk, eu colocaria o William nesse mesmo patamar, de jogadores que já disputaram Copa do Mundo, que foram bem-sucedidos na Europa, que têm um currículo interessante. Então, para mim, é uma contratação de impacto. E o William, por mais que, como você falou, Abel, as últimas temporadas na Europa não tenham sido das melhores, a gente pode discutir se o William é o maior brasileiro da história da Premier League, pelas conquistas, pelo tempo que ficou no Chelsea, sem contar a passagem pelo Shakhtar, foi muito boa, para o clube foi histórica, né? O William ajudou o clube a chegar por vários anos consecutivos à Champions League, a ser um clube vitorioso no cenário local. Então o William é um grande jogador, um jogador indiscutível no aspecto técnico, mas eu não contrataria o William somente pelo aspecto financeiro, e não é apenas por isso, é porque isso tem um peso grande. O Corinthians, para pagar a conta desse combo, vai ter que fazer mágica, ou mágica financeira, de vender jogadores por um preço muito bom, num mercado que tem sido difícil, num mercado complicado em tempos de pandemia, e aí vender em série, revelar muito, conseguir fazer receitas que até então não estava fazendo com a Arena, que o Corinthians ainda tem dívida para pagar, boa parte dos rendimentos ainda vão para esse fundo para pagar a dívida pela Arena Corinthians, ou se não vier a mágica financeira, a mágica contábil, que essa aí a gente já viu o Corinthians fazer, que no balanço está tudo bonito, está tudo certo, mas a gente vê que são piruetas para disfarçar o rombo, para disfarçar que o clube não tem sido viável, como é fato nos últimos anos. Uma dívida na casa de 1 bilhão.
E mais da metade dessa dívida de curto prazo, que coloca a corda no pescoço do clube. Então, eu entendo totalmente a empolgação do torcedor. Quem não gostaria de ter Renato Augusto, Juliano, William, Roger Guedes no seu time? Eleva muito o patamar técnico. Mas pensando num futuro sustentável, para que essa brincadeira continue por muitos anos, eu não vejo como algo viável para a realidade financeira do Corinthians hoje, embora reconheça que tenha sido efetivo ao reduzir despesas. Isso é algo elogiável. O Corinthians se esforçou para isso, para limpar um pouco o caixa. Mas essa limpeza não foi suficiente para começar a pagar essa dívida. O Corinthians não conseguiu diminuir esse rombo, mesmo economizando. Então, não vai continuar fazer isso com jogadores desse tamanho, desse peso no elenco, a não ser que vire completamente a chave. E aí, daqui 3, 4 anos, a gente vai falar de uma gestão do Corinthians transgressora, que mudou padrões no futebol brasileiro, que conseguiu